Bom dia, gente. É, eu sou a Júlia, faço parte da Pastoral Vocacional. E durante esse mês vocacional, a gente está fazendo entrevistas com as pessoas para saber um pouco mais sobre a vida dela, sobre o trabalho dela com Deus. E hoje a gente comemora a vida consagrada leiga. E a gente está aqui com a Daiane para fazer umas perguntinhas para ela, saber um pouco mais sobre a vida dela. Bom dia, gente. Eu sou a Fernanda, também faço parte da Pastoral Vocacional. Dia, eu sou Daiane, sou missionária da Imaculada Padre Kolbe, é um instituto de vida consagrada secular, ou seja, nós estamos presentes no mundo, né, na sociedade, nas várias profissões, e eu estou no instituto há 13 anos, e são 7 anos de consagração com os votos, né, de castidade, pobreza e obediência. Sou também nutricionista e de formação, né? E vivo a minha consagração também dentro dessa profissão como nutricionista. Hoje trabalho no Centro Social Maximiliano Kolbe, que é um centro de atendimento a pessoas vulneráveis, né? Da região do Pós-Balsa, no Riacho Grande, em São Bernardo. E é isso. Vou fazer algumas perguntas para saber um pouquinho mais sobre a sua vocação. Então, a gente queria começar perguntando quando que você percebeu que essa era a sua vocação, que esse era o seu chamado? Bem, hoje eu tenho consciência de que Deus já estava chamando há muito tempo na minha vida, né? Mas enquanto acontecia, já digo que eu não sabia. Mas eu desde muito pequena, né, cresci na igreja, minha irmã me levava muito para a comunidade, e eu gostava muito de ajudar em tudo. Então eu estava em tudo, estava na pastoral da criança, estava na pastoral de liturgia, eu estava ajudando até no conselho, né, eu ajudava também. Então eu estava sempre muito inserida em tudo, né, e eu gostava muito de tudo que tivesse para fazer na igreja, né? E aquilo me dava vida, me dava alegria. Meus finais de semana eram preenchidos pelas atividades na igreja. Então, para mim, isso era tudo muito gostoso, muito bom. E aí, lá não tinha o padre, né, na minha comunidade, que ia celebrar sempre. Então, quem celebrava, faziam celebrações da palavra, eram missionários e missionárias, né, do mesmo instituto que eu faço parte hoje. E com 12, 13 anos, mais ou menos, teve uma missão no meu bairro, e aí eu fui chamada para visitar, né, todo mundo. E eu falei assim, eu não sei falar nada, eu não vou, né, mas a missionária insistiu, e eu acabei indo naquela missão. E aí, visitando as casas, algo me chamou muito a atenção, que era, nossa, eu vivo aqui já há 12 anos, 13, conheço muitas dessas pessoas, né, que passam na rua, cumprimentam, são felizes, sorriem, tudo, porque bairro onde as pessoas se conhecem é assim, né? Mas era um se conhecer muito superficial, porque quando eu entrei com as missionárias em algumas casas, eu comecei a conhecer outras pessoas, né? Não eram as mesmas que eu via passando na rua. Então, eu comecei a ver pessoas que viviam dificuldades, né? E pessoas também que não iam na comunidade. Então, algumas que não tinham sentido na vida, e aquilo me chamou muita atenção, mas me deu também muita tristeza. E aquela missão, para mim, foi algo muito bonito, assim, de ver nas missionárias e nos missionários, né, que lindo que existem eles. Algumas pessoas começaram a participar da comunidade, foram poucas, mas você vê esse resultado, né, de ir ao encontro da pessoa e a pessoa, assim, perceber que o que falta na vida dela é a presença de Deus, né. E, para mim, isso foi muito forte, mas ficou por ali. E aí, depois, foi acontecendo várias coisas, né, assim, na minha vida, que eu comecei a sentir também um vazio muito grande quando eu estava com 17 anos, mais ou menos. Né, e aí conversei com uma das missionárias, ela falou assim, acho que você precisa saber qual a sua vocação. Eu, ai meu Deus, né, tinha medo dessa palavra. Eu falei, não quero, né. Me chamou para um retiro vocacional, eu falei assim, olha, até vou porque eu gosto de retiros, mas eu não quero saber de vocação, de ser missionária, não, né? Então já fui assim. E aí só que eu acabei indo, amei o retiro,
né? Amei conhecer mais profundamente a vida das missionárias e dos missionários, e aquilo foi me tocando cada vez mais forte. Fui participando de outros retiros, comecei a fazer encontro vocacional, mas sempre com muito medo, sabe? Falando assim, não é para mim, né? Eu acho linda a vida deles, mas a vida deles lá e a minha aqui. Porém, um dia eu fui fazer um retiro, que é mais profundo, né? De silêncio interior, por 5 dias, que é um retiro inaciano de silêncio. E nesse retiro eu fui perguntando para Deus mesmo, falando, Senhor, eu preciso saber, né, qual que é a minha vocação. E aí me veio tudo, né, todo o caminho que foi acontecendo na minha vida, aquele vazio interior que eu sentia, mesmo fazendo tantas coisas, né, e aí percebi que não era um fazer, né, naquele retiro, né, Deus não me chamava a fazer, Deus me chamava a ser, né, a ser algo, a ser o quê? Né? E aí foi onde eu descobri qual que era a essência da vocação. E aí eu conto essa coisa para vocês, porque não teve episódios extraordinários, né, na minha vida, neste caminho. Mas, nesse momento, rezando, né, na vida profunda com Deus, naquele momento, teve algo muito forte, que foi quando tem o cego Bartimeu, né, foi rezando este texto do cego Bartimeu, que está lá na estrada e pedindo para ver, e eu me coloquei naquela posição, né, de falar, Senhor, eu preciso ver, não estou enxergando qual que é a minha vocação, né, e aí ficou a palavra que falam para aquele jovem cego, né, coragem, levanta-te, ele te chama. Eu estava em pé, aquele momento foi tão forte que eu sentei no chão mesmo, né, onde eu estava caminhando, foi muito forte, e aí, à noite, não tinha conversado com ninguém isso, à noite teve um momento de adoração, e o retiro de silêncio, as pessoas não se conversam, mas veio uma irmã, me entregou um marca-página, escrito exatamente essa frase, né, coragem, levanta-te, ele te chama. E aí eu não tive dúvidas de falar assim, tá bom, vou pelo menos fazer a experiência, mas ainda muito resistente, né, então vim fazer uma experiência no instituto, e aí fui percebendo que era onde Deus me chamava. Nossa, então foi muito assim. Legal. Aí a gente queria saber, depois assim que você teve essa certeza que essa era a sua vocação, que isso que você tinha que seguir, que era onde você se sentia bem, como foi a reação da sua família? Se eles falaram alguma coisa, se eles acharam bom? Uhum. Meu Deus, a minha irmã que me levava para a igreja, ela falou que era lavagem cerebral. Nossa! Então, para ela era assim, não, fizeram lavagem cerebral, porque te levavam aqui, te levavam ali, você participava disso, daquilo outro, não, fizeram sua cabeça. E então, assim, para ela era isso, mas ela era um tipo muito, assim, né, ela falava, mas ela é muito, muito livre também, então não é que não, você não deve ir, né, para ela, ok, né, você está escolhendo, vai. E que eu era muito nova, escolhi ir, estava com 19 anos, né. E para os meus pais também foi muito difícil, eles acharam até que quiseram conversar comigo, falando, quando eu falei mesmo, né, que queria ir, queria fazer a experiência, eles falaram assim, não, mas a gente briga de vez em quando, mas a gente se ama, sabe, assim, pensando que a culpa era deles, né, de não ser um bom exemplo de casal, então você vê que para eles também era muito forte a questão não, tem que seguir o mesmo padrão de todo mundo, né, casar, ter filhos, né, constituir a família, então, no começo foi complicado, às vezes ligava para eles e, então, quando quiser voltar, tá aqui, viu, não é porque você saiu que não pode voltar, a casa tá aberta para você. Então, no começo foi muito difícil mesmo, porque eles não estavam aceitando, mas eu vejo que Deus fez um caminho comigo, e assim como ele fez comigo, ele fez também com os meus pais, até o dia de sentar com eles, né, perto de professar os votos de castidade, pobreza e obediência, eu sentar com eles e eles olharem para mim e falarem, nossa, ver a sua felicidade é a nossa felicidade, né? Então, Deus faz o caminho com todos.
Com certeza, né? Ele vai preparando esse caminho. E a gente também queria saber qual que foi a maior dificuldade, assim, o que você deixou para trás, que você, sei lá, sente falta, a família, o convívio, o que foi que mais te deixou com saudade, assim? Foi exatamente a família, né? Eu não achava, não pensava, porque eu era uma adolescente bem estressada com a minha família, né? Então eu pensava, ai, acho que eu não vou sentir tanta falta, não. Mas foi o que eu mais senti falta, né? Tinha momentos assim de falar, você se encontra com pessoas que você não conhece, né? Que você via de vez em quando na igreja, no final de semana, mas que não convivia. Então, isso para mim foi uma coisa muito difícil, né? De pensar, nossa, né? Ainda não tinha criado um elo forte, né? Como é hoje, também depois de tantos anos. Então, isso fazia muita falta, né? Essa questão do elo, né? Que era muito forte com a minha família. Então, foi complicado. Não foi fácil, não. Foram uns 3 anos, assim, de sofrimento no início. Mas eu acredito também que isso acontece com outras pessoas que devem sair de casa, né? Acho que sempre deixar a família não é fácil. E assim, você teve algum momento que você teve uma crise vocacional assim grande, uma crise vocacional que assim a gente quer saber como foi essas crises de incerteza? Olha, você falou bem, viu, Júlia? Essas. Não foi só uma, não. No começo, o fato de... Não sei se é o fato de ser muito jovem, né? Mas eu acho que essa experiência também de você não ter uma pessoa junto com você, né? Assim, a vontade, chega um certo momento, né? A vontade de ter alguém para viver com você aquilo que você está vivendo, né? E se alguém é uma pessoa mesmo, né? Que te acompanhe, né? Então, aquela coisa que vontade de ter uma pessoa comigo, né? De conviver com uma pessoa, né? Com um homem. E para mim isso foi um momento muito forte, né? E eu falei, não, se eu tô tendo isso é porque não é, não é essa a minha vocação, né? Mas pelo contrário, né? Depois eu percebi que não era isso. E depois eu falo o porquê, né? O como foi que eu passei por essas. E uma outra também muito forte, foi um momento muito difícil, que a gente estava vivendo como comunidade, né? Tinha várias missionárias, e foi um momento que várias, assim, descobriram que não era essa vocação, saíram, né? Saíram 3 missionárias junto, e aí nesse mesmo tempo também trocou a pessoa responsável da comunidade, e aí foi um pouco difícil a convivência, depois essa pessoa teve que ir embora, né? Porque ela não era daqui do Brasil, e aí ficou um momento muito complicado, e era bem o ano que eu tinha que fazer os votos. E eu falava, não é possível. Então, não é para eu fazer os votos, né? Não é. E eu fui alimentando isso por 1, 2 meses. Então, para vocês verem, né? A resistência que eu tive lá no começo, eu continuei tendo, né? Mesmo fazendo experiências muito bonitas, porém, me vinham essas dúvidas, né? Não, eu acho que essas coisas estão acontecendo, acho que essas dúvidas estão vindo para que eu não continue, porque se eu fizer os votos, eu quero fazer os votos para sempre, mesmo que é temporários, depois vem os votos perpétuos, mas eu quero para sempre. E aí foi muito difícil, né, passar por esses momentos, porque eu tinha muito essa dúvida, mas aí aquela dúvida que eu ia alimentando, e eu ia rezar, e parecia que, assim, né, era eu mesmo que me respondia, não era Deus, né, eu dava a resposta para mim mesma, não é isso, então, eu acho que esses são os sinais que não é, né, para eu continuar. E aí, foi onde eu conversei com uma das pessoas, né, que a gente tem a responsável da comunidade, tem responsável geral de todo o instituto. E aí, conversando com ela, ela falou comigo, olha, você precisa de um acompanhamento, você não pode continuar assim sozinha, porque a gente sempre tem alguma pessoa, né, alguma missionária, algum sacerdote que a gente conversa, mas justo naquele momento, né, não tinha mais o sacerdote, porque ele também tinha mudado, não tinha mais a missionária que eu conversava, né, então eu estava meio perdida, assim.
E aí eu comecei a conversar com ela, mesmo que ela era lá da Itália, então a gente conversava, né, por telefone, na época era só o Skype, né, que funcionava, então a gente tentava por chamadas de Skype e tudo. E ali eu fui percebendo que não, que todas aquelas crises, né, aqueles momentos difíceis, só me fortaleceram, só fortaleceram a minha vocação, né, de dizer, de olhar bem, porque eu não olhava muito, por exemplo, a realidade, né, de uma pessoa casada, de uma pessoa que tinha filhos, né, eu ia seguindo a minha vocação, né, aquilo que eu fazia, mas também não confrontava a minha vocação, né, aquilo que eu estava vivendo com outros tipos de vocação. Então foi um caminho longo também esse, né, e essa coisa do confrontar com uma pessoa e a oração, né, para mim foram as coisas mais fortes, assim, né, e ver também, voltar na fonte, né, onde que foi que eu senti o chamado de Deus, né, como é que foi que eu percebi que esse era o meu caminho? Então ele tem que ser mais forte, e eu não estava em paz, viu, gente? Então a paz é uma coisa que é muito importante na hora de decidir alguma coisa. Se tá alguma coisa movendo assim, que tá deixando a gente meio angustiado, meio doido, não é momento de decidir, tem que esperar o momento da paz. Se não tiver a paz, não se decide, né? Então esse também foi um outro ponto muito forte. A gente ficou também muito curioso, assim, de saber como que seria a rotina de uma consagrada, de uma irmã consagrada. Então, jovens da nossa paróquia ficaram super curiosos de saber como que é a sua rotina. Você pode contar um pouquinho pra gente, por favor? A rotina, ela depende um pouco do dia, né, porque nós, como somos um instituto secular, então cada missionária também faz uma coisa, né, tem um tipo de atividade, né, tem a vida profissional aí também, então depende dos horários. Então nós escolhemos alguns dias da semana para rezarmos juntas de manhã, né, então temos 4 dias que rezamos juntas, né, os outros dias a gente reza pessoalmente. E aí cada uma faz a sua oração como consegue também, né? Então é a oração, né? A oração é muito importante, o trabalho, então é levantar, rezar, se preparar para o trabalho, né? Trabalhar, né? E o trabalhar ele ocupa bastante horas do dia, principalmente durante a semana, e a vida fraterna. É uma coisa que tem na vida consagrada, principalmente quem convive com outros, é a vida fraterna. A vida fraterna é o que se vive juntas, né? Então, os momentos de se viver juntas, às vezes é uma limpeza, né? É o comer juntas. Então, algum dia tem algum momento diferente, né? Tem encontros, reuniões entre nós, né, para nos organizarmos também, porque estando juntas precisamos de organização, né? E aí a gente também precisa de se encontrar para organizar a vida. E aí são várias atividades, depende do mês, né? Então, nesse mês vocacional, por exemplo, a gente tem sempre atividade. À noite tem uma live, tem alguma coisa para estar participando, né? E também fora aquilo que a gente prepara como material. Final de semana também, normalmente, é muito dedicado às atividades da igreja. Durante a semana também, né, mas mais específico, final de semana tem atividade com os grupos, né, de paróquias e outras pessoas que nos pedem, a gente está sempre presente. Então, também é uma rotina muito normal, eu acho. Só a única coisa é que em alguns momentos tem esses momentos que são comuns, né? Então a gente procura dar prioridade também a esses momentos comuns, né? Então, tem a janta, o jantar não é que, agora eu tô fazendo um trabalho e não vou jantar. Não, calma, eu paro um pouquinho esse trabalho, vou jantar junto com as outras, né? Vou ter esse momento fraterno também, né? De conviver com as outras, senão a gente acaba se fechando, né? Naquilo que a gente faz. Então, basicamente é isso, é um pouquinho mais regrado as coisas, né? Mas a rotina é uma rotina de vida normal. Outra coisa que deixou o pessoal assim bem curioso foi saber o que você faz no tempo livre. Tudo que eu gosto. Não tudo, que às vezes falta dinheiro, né, para fazer algumas coisas. Mas
Olha, são coisas que fazem bem para o coração, para o corpo, né? Então, eu gosto muito de zumba, eu coloco lá, coloco para dançar e começo a dançar dentro de casa mesmo, né? E nesse tempo também a gente precisa muito, porque faltam poucos exercícios, né? Que é uma época de quarentena. E aí chamo outra também, quem gosta, né? A gente dança junto, faz zumba junto. Gosto de ler, assistir série. Eu tô aprendendo a fazer uma coisa que eu odiava, que é mexer com plantas. Tô plantando os tomates tão grandinhos já, assim, tão lindos. A Fernanda tá me dando joia, acho que também é ela, viu? Eu acho super legal, eu me identifiquei. E eu não gostava, né? Mas são coisas assim, coisas que nos fazem bem. Sempre pensando também naquela frase de São Paulo, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Então, o fazer bem sempre com cautela, né? Pensando o que é que me convém. Então, é isso. Jogar, nossa, eu gosto do Uno, tem um solo também, tem vários jogos. Descobri um outro novo, fase 10 aí. Então, é importante a gente estar junto e fazer bagunça. Tem momentos que a gente cria festas assim do nada, onde não existe, né? Então, vamos fazer uma festa hoje. Então, a gente aproveita e faz, né? Faz sempre uma baguncinha também juntos. Nossa, super legal. Eu não imaginava. Achei muito legal. E aí também a gente queria fazer uma pergunta que também outras pessoas, outros jovens nos colocaram também, que é qual que é a orientação, o conselho que você daria para algum jovem que viesse te procurar para falar sobre vocação, está na dúvida, que não sabe muito bem o que fazer, como começar a procurar a vocação. Então, qual que é o seu conselho? Bem, a primeira coisa é descobrir a vocação é igual ser feliz e realizado, né? Então, para mim, isso é muito forte, muito grande. É importante fazer um caminho de discernimento, porque é triste quando a gente vê pessoas que já estão numa certa idade que falam assim, ai, eu casei, mas se eu tivesse pensado melhor, o meu desejo seria tão grande, né, de ter entregado minha vida toda para Deus, ou ao contrário também, né? É uma pessoa que é religioso, que é consagrado, e aquela pessoa azeda, sabe, assim, que não tem alegria. Não sei se vocês já conheceram alguém, mas eu já conheci. E aí, no fundo, você vai ver que a pessoa, ela não fez um caminho de discernimento bem feito, né? Então, ela foi indo conforme a vida foi levando ela, e aquilo não a realiza plenamente. Isso é a maior tristeza na vida, né? De você falar assim, nossa, na juventude a gente vai embora, né? A gente faz aquilo que vai vindo na telha. O que aparece na frente a gente pega e faz, né? O que a gente quer, o que não quer, não quer, não faz. E aí é bom pensar lá na frente, né? Porque a decisão de hoje, ela faz muito efeito, né, na nossa vida lá na frente. Então, para o discernimento, o que é importante para um caminho de discernimento? Um acompanhamento vocacional. Então, existem pessoas preparadas para isso, né? Então, toda paróquia, toda comunidade tem alguém, né? Vocês mesmos que são da pastoral vocacional, talvez não sei, talvez não acompanhem, mas conhece quem acompanha as pessoas. Sozinho ninguém faz discernimento, viu? A gente faz confusão, como eu estava falando para vocês, né? Na minha crise eu estava fazendo confusão, estava entendendo outra coisa, né? Então, para colocar em comum o sinal que eu vejo, né? Aquilo que eu estou vendo, colocar comum com outra pessoa e ver, né? Discutir com essa pessoa, para ela te ajudar também a abrir um pouco o olhar, as janelas da vida, né? A ver onde que está te levando esse caminho, né? Onde Deus está te conduzindo. Então, acompanhamento é a primeira coisa. A segunda coisa é a vida de oração, a vida interior. Se a gente não reza, então, o que eu vou seguir, né? Como que eu vou conseguir ler os sinais de Deus? Então, eu tenho que rezar, tenho que ter minha oração diária e tenho que pedir para Deus mesmo, Senhor, mostra a minha vocação, né? Mostra para mim onde que é o caminho, mostra para mim onde eu vou ser feliz e realizado, né, na minha vida. Onde o Senhor deseja para mim, não ter medo e de se perguntar. Outra coisa é a vida de comunidade, a gente tem que conviver, né? A gente tem que se colocar em alguma pastoral, tem que
tem que fazer algo, né, e principalmente algumas coisas que a gente se identifica. Sempre tem alguma pastoral. Então, são tantas as pastorais na igreja, sempre tem alguma que a gente se identifica, né? Então, eu me identifico com aquilo, conviver com as outras pessoas, né? Isso é uma coisa muito grande. A convivência, ela ajuda muito no caminho de discernimento. E, então, são essas 3 coisas são muito importantes, né? O acompanhamento, vida de oração, o conviver com outras pessoas. E o acompanhamento, tem gente que se engana, tem jovem que tem medo de fazer porque acha que, se eu fizer o acompanhamento, né, se eu fizer encontros vocacionais com um padre, é para eu ser sacerdote. Não. Todo o acompanhamento vocacional é para descobrir qual é a sua vocação, né? Se é ser casado, se é a vocação ao matrimônio, né? Se é ser um leigo servindo nos ministérios leigos da igreja, se é para ser um consagrado, se é para ser um sacerdote. Então, é para você descobrir a sua, não é para você ser o padre, para você ser a consagrada, né? E também tem leigos que acompanham. Não é só consagrados e padres, sacerdotes que acompanham, não. Então, basicamente isso, né? Vocação igual felicidade para mim, é isso, realização. E todo mundo tem que fazer esse caminho de discernimento, tem que descobrir. Muito obrigada, Daiane. Eu acho que as perguntas eram mais ou menos essas. Você foi perfeita, arrasou nas respostas. Muito obrigada, viu? Sempre que quiser falar com a gente, o seu espaço está liberado. Obrigada a vocês, e também eu me coloco à disposição, né, de sempre que vocês precisarem também, e também aos jovens, né, não deixem de fazer um caminho de discernimento, né, de descobrir qual que é a vocação, o para que Deus chamou você, para que Deus te colocou nesse mundo, né, para ser um sinal dele. Como? O como, aí precisa descobrir. Muito obrigada, Daiane. Obrigada, viu? Eu acho que uma palavra que ficou muito forte aqui foi coragem também. Então, que a gente não tenha medo de buscar o nosso caminho, nossa vocação, e tenha essa coragem de conversar com as pessoas, conversar com Deus, manter a oração, que tudo vai se encaixando conforme a vontade de Deus. Exatamente. Então, obrigada. Obrigada a vocês. Beijinho, gente. Beijo, tchau. Beijo, tchau, tchau.